Boa noite, pessoa mais importante. Boa noite. Vamos chegando aí nessa live. Conexões perdidas. Hoje a gente vai falar sobre traumas da infância. Oi, Solange. Oi, Carlos. Jaqueline. Maria Borges. Todo mundo que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Vamos chegando, se assentando, peguem os seus lugares. Oi, Márcia. Márcia, Maura, Marcelo, Fabinho, Michele, Sam, todos muito bem-vindos. A live é sobre depressão e ansiedade, né? Causas da depressão e a ansiedade, sobre essa perspectiva do Johann Hari. O Johann Hari é um escritor de vários best-sellers. Oi, Solange de Recife. Que foram publicados em 40 idiomas já, né? Esses best-sellers dele. Mas este aqui não temos no Brasil, não temos em português. Então eu resolvi trazer para vocês esse assunto que é super importante, né? Super importante. O TED desse cara sobre compulsão e depressão, eles já foram vistos mais de 80 milhões de vezes, né? E eu concordo muito com o que ele fala, por isso que eu trouxe aqui para vocês, né? Eu sou terapeuta, meu nome é Sandra Ti, terapeuta transpessoal, e eu entendi que essa forma de ver a depressão e a ansiedade é muito pertinente. Eu uso esses conhecimentos, inclusive, para tratar, né, vários de meus clientes aí, para a gente ter um novo olhar, né, para depressão e ansiedade. E hoje eu vou falar de 6 tópicos nesta live, né? Esse capítulo do livro é a desconexão de traumas de infância, né? E ele tem 6 tópicos, então, que eu quero abordar aqui com vocês, que é um experimento sobre a obesidade. Então, quem também enfrenta problemas sobre a obesidade, legal ficar na live até o final, porque é fantástico as pesquisas que ele trouxe aqui nesse capítulo, né? Então, o segundo tópico é uma surpresa para os cientistas, eles tiveram uma surpresa quando fizeram esses estudos. Depois, o terceiro tópico são 3 perguntas simples para revelar um trauma. Então, fica nessa live que você pode ter aí um insight poderoso sobre isso, né? Depois, esses estudos, o quarto tópico é esses estudos aplicados à depressão e ansiedade. O tópico 5 é: qual o real motivo da criança ficar traumatizada? Então, se você tem filhos, tá querendo saber um pouco mais sobre isso, fica até o final da live. Se esses assuntos estão te lembrando de alguma pessoa, convida para a live, né? E o sexto tópico, trauma nos adultos, e vocês não vão acreditar sobre esse último tópico, gente. É muito incrível. Recomendo que vocês assistam a live até o final e depois a gente pode conversar, vocês podem mandar com perguntas, enfim, aí no chat. Eu tô ao vivo aqui no meu canal, que é o Te Cuida, né? Sandra Te Cuida. Sejam todos muito bem-vindos. Eu também estou ao vivo aqui no Futuro Consciente. E eu vou deixar então meu @ para quem ainda não me segue. Então, por favor, fixei aqui o comentário, ó, Te Cuida, segue lá. Quiser falar comigo também, agendar uma sessão, manda um direct, manda um WhatsApp, tá tudo aí no Te Cuida. Pessoal que tá me chamando para entrar ao vivo, eu não consigo entrar ao vivo, uma que não é a proposta da live e a outra é a questão que eu estou em 2 canais ao mesmo tempo, tá bom? Então não dá certo, porque umas pessoas aqui, ó, estão entrando, a Edna tá entrando aqui no Futuro Consciente, a Florisbela tá entrando aqui no Te Cuida, e eu vou conversando com cada um de vocês um pouquinho. Quem chegou aqui pela primeira vez, conta pra mim, quem tá pela primeira vez aqui na live, né? Conta aí pra mim, quem
Quem quer saber mais sobre esse assunto, né, de depressão e ansiedade, chegou até aqui, vão colocando aí para mim, que eu vou lendo os comentários à medida que eu vou falando, tá? Então, essa live é baseada neste livro aqui. Oi, Mendes, boa noite, ó, pela primeira vez, ó, Lost Connection, tô indo capítulo por capítulo desse livro. A Sil também é a primeira vez. É uma nova perspectiva sobre depressão e ansiedade. A gente já falou do uso de medicamentos, dos efeitos químicos, efeitos colaterais, enfim. O César tá ansioso para eu falar sobre o assunto da live. Mas enfim, vamos lá começar então. E aí, agora eu cheguei nesse capítulo 4, aliás, capítulo 9, que é a causa 4 da depressão e ansiedade, desconexão de traumas da infância. Então, ele começa contando que algumas pessoas foram participar de um estudo, né? Aliás, de uma última chance de conseguir emagrecer. Oi, Paula. E foram convidados, então, para participar de um experimento, né? Já tinham feito de tudo, pessoas muito obesas, muito obesas. E aí esse doutor Kaiser, ele quis investigar o fator que era a obesidade, que gerava muitos custos, né? Então, sentaram para conversar naquele brainstorm, naquele céu azul, né? Vamos falar o que quiser, o que a gente pode fazer, né, para resolver de uma vez por todas esses problemas. E começaram a pensar, então, em eliminar todas as suposições da obesidade. E aí a pessoa falou assim, e se a pessoa que está obesa, olha só, vai vendo, presta atenção. Se a pessoa que está obesa simplesmente ficasse sem comer, porque a gente tem uma historinha que a gente ouve, que é a pessoa obesa, né? Então esse é o primeiro tópico, o experimento sobre a obesidade. A pessoa que está obesa é uma reserva de energia, a gordura é uma reserva de energia, né? Se a gente não der comida nenhuma para ela, ela vai consumir a sua reserva de energia e vai emagrecer, né? Só que, obviamente, que não era assim tão simples que iam pegar pessoas obesas e colocar no experimento de deixá-las de jejum para sempre. Então, eles pegaram, gente, um estudo que existiu na Inglaterra, um fato real, né? Alguns presos políticos tinham determinados privilégios na prisão. E em um determinado momento decidiram questionar por que esses privilégios, eles podiam usar roupa comum, eles ficavam em cela separada e tal, e falaram, não, acabou o privilégio, vai usar uniforme e vai viver igual todo mundo. E aí eles não concordaram com isso, o que eles fizeram? Greve de fome, os presos, né? Eles entraram em greve de fome, e eles morreram. Mas foram tentar entender por que eles morreram, né? Então, o primeiro problema que a gente enfrenta é a falta de potássio e magnésio. Sem eles, o coração para de bater corretamente. Daí eles falaram assim, tá, mas e se a gente suplementar potássio e magnésio? Aí os cientistas falaram assim, olha, se a gente suplementar, vai acontecer que vai dar uma deficiência de vitamina C, vai dar escorbuto por conta da ausência da vitamina C. Tá bom, e se a gente suplementar a vitamina C também? Aí, não, tem mais uma coisa que era o magnésio. Vai a deficiência de proteína. Aí se
suplementar proteína, aí vai ter a deficiência de vitamina C, aí tem escorbuto. Agora, se você suplementar tudo isso, a pessoa vai continuar viva e saudável e perderá 300 quilos por ano até comer novamente a um nível saudável. Presta atenção, esse é o primeiro tópico da live, né? Esse experimento que eles resolveram fazer sobre a obesidade. Está totalmente conectado com a depressão e ansiedade. Bom, era tudo isso a teoria, né? E aí eles foram monitorar essas pessoas, supervisionar, cuidar, enfim, e até que começou a funcionar. Olha só. Mas daí aconteceu algo que ele nunca esperava. Então, agora o segundo tópico. Lembrando, são 6 tópicos, né? O experimento, a surpresa, as 3 perguntas simples, um estudo aplicado à depressão e ansiedade, um real motivo da criança ter o trauma e o trauma na vida adulta. Então, fica até o final. Conecta comigo. Agora eu vou falar da surpresa dos cientistas, né? Eles esperavam que as pessoas emagrecessem, fossem felizes para sempre, se recuperassem e tudo mais. Mas muitas pessoas não reagiram dessa forma. As pessoas começaram a perder muito peso, lá eles falam em libras, né? De 450 libras para 130, assim, perder 300 libras em um espaço de tempo considerado até curto, né? E aí as pessoas se sentiram, não sabiam lidar, elas se sentiam vulneráveis, fugiam do programa, se empanturravam de fast food e engordava tudo novamente. E aí ele ficou perplexo, o cientista, né, que comandou o estudo. Eles estavam fugindo do corpo saudável. Por que que eles fariam isso? Então ele realmente queria ajudar e salvar essas pessoas. E aí ele parou de dizer o que fazer e ele resolveu ouvir essas pessoas. Presta atenção, gente. Tinha uma mulher de 28 anos, que ele vai chamar aqui de Susan, para proteger a confidencialidade médica, né? Que em 51 semanas, ou seja, exatamente um ano, né? O ano tem 52 semanas, ela foi de 408 libras para 132 libras. E de repente, sem nenhuma razão, ela começou a colocar 37 libras em 3 semanas, engordar 37 libras, e aí em pouco tempo ela já estava acima de 400 de novo. É o que a gente chama aqui, né? Quem nunca, de efeito sanfona, né? E aí, quando ela era muito obesa, que ele foi perguntar para ela, mas o que aconteceu com você? Como que é assim? Não sei o que lá. E ela falou, olha, quando eu era muito obesa, os homens nunca davam em cima de mim. Foi emagrecer. E aí ela já recebeu a proposta de um colega de trabalho que era casado, né? E aí ela fugiu e começou a comer compulsivamente. E aí ele começou a fazer perguntas, né, para ela. E quando você começou a ganhar peso? E aí ela falou assim, tinha 13 anos, indo para a faculdade. Então, o que aconteceu um ano antes disso, né? E aí ela falou, bom, quando eu tinha 11 anos, foi quando meu avô começou a me estuprar. Então, conecta, minha gente. Olha, a surpresa do experimento foi que as pessoas emagreceram e voltavam a engordar, apesar de ser um programa que dava o que eles teoricamente queriam, né? Que era emagrecimento. E aí a surpresa foi que eles foram conversar com essas pessoas. E aí descobriram que eles tinham traumas, né? E que engordar era uma capa de proteção. Eu estudei bastante sobre esse assunto, inclusive, né?
porque eu fiz uns 2 anos de uma formação em emagrecimento. Não existe uma faculdade em emagrecimento, né? Existe nutrição. Mas eu fui estudar o emagrecimento por 2 anos e realmente conecta totalmente com isso que ele está falando aqui. A pessoa que engorda, ela não sabe lidar com certas emoções e aí ela cria essa capa de gordura como uma proteção. É a forma que ela sabe lidar, né? E então, agora vem o terceiro tópico dessa live, gente. E depois eu quero conversar com vocês, saber aí quem tá prestando atenção, quem tá assistindo até o final. Se tiver dúvidas, né? Se souber como que faz, o que precisa fazer para se ajudar, tal. E agora é a parte mais importante aqui dessas 3 perguntas simples que revelam um trauma. Então, eu vou falar para vocês essas 3 perguntas, lembrando que depois a gente vai conectar tudo isso com a depressão e a ansiedade, por que as crianças geram um trauma e os traumas nos adultos, tá? Então, ele começou a fazer a todas essas pessoas que participaram desse experimento 3 perguntas simples, que eram: como você se sentiu quando começou a perder peso? E aí a pessoa falava, né? Fraca, vulnerável, sedutora, enfim, o que eles sentiam. Quando na sua vida você começou a engordar? Isso. E aí ele perguntava e as pessoas respondiam. O que tava... E todo mundo sabe essa pergunta. Eu já fiz essa pergunta para várias pessoas nos meus atendimentos, né? Quando que isso começou? E aí, o que estava acontecendo nessa época? E aí, quando ele foi falar com essas 183 pessoas que estavam participando deste programa, ele começou a perceber alguns padrões, né? Então, muitos eram abusos físicos, abusos sexuais, abusos emocionais, né? E aí ele começou a reconhecer esses padrões, né? E aí ele decidiu conversar com os colegas dele, os colegas médicos, né? E descobriu que cerca de 55% dos pacientes haviam sofrido abuso sexual. Então, metade das pessoas tinham sofrido abuso sexual, incluindo a maioria dos homens, né? Que tiveram infâncias severamente traumáticas. Os homens falam menos ainda desses abusos, tá? As mulheres estavam se tornando obesas por motivo inconsciente, para proteger-se de outros abusos, né? E os homens, eles começavam a engordar para se colocar numa posição de forte, né? Então, a solução dessa obesidade era que, com muita frequência, a solução não tinha nada a ver com o que eles imaginavam. Não era sobre uma dieta. Não era sobre... Porque, vamos combinar aqui em 2023, chega aqui comigo. A gente sabe que se a gente comer alface, emagrece, né? A gente sabe que se comer pizza engorda, né? A gente sabe disso. Então, o Vincent começou a se perguntar desse programa anti-obesidade, incluindo o seu próprio, estavam fazendo tudo errado, né? Dando conselhos nutricionais. Come isso, come aquilo, tarará. Eles precisavam de alguém para entender por que eles comiam, a raiz do problema, né? E aí, por que vocês acham que as pessoas engordam? Não como é óbvio, não assim como as pessoas engordam, o óbvio, assim, né? Mas, a pessoa engorda porque ela come muito, porque ela não para de comer, porque ela come errado, tarará, não. Qual o benefício da pessoa engordar? Qual o ganho que ela tem por trás disso, entende? Né?
Então, eu costumo muito fazer essas perguntas nos meus atendimentos, né? O que de melhor pode acontecer? Não, o que de melhor pode acontecer se o pior acontecer? Isso dá uma bugada no nosso cérebro, né? Então, o que de melhor pode acontecer? Qual ganho você tem nisso? É difícil entrar nessa seara, mas a gente consegue sim, terapia, tem técnicas para isso. Então, a primeira coisa, o primeiro benefício é sexualmente protetor. Os homens estão menos interessados em vocês, no caso das mulheres, então você se sente mais segura. A segunda foi que é fisicamente protetor, por exemplo, no programa havia 2 guardas prisionais que perderam entre 100 e 130 libras, né? E eles explicaram que o tamanho deles, que eles pareciam uma geladeira, assim, eles pareciam fortões, né? E aí isso era uma proteção. E a terceira motivo é que isso reduzia a expectativa sobre eles. Então, era uma forma de se tornar invisível para boa parte da humanidade, até para a questão do trabalho, né? A pessoa não consegue emprego, por quê? Porque tá difícil o emprego, né, gente? Porque o desemprego tá altíssimo. Mas se ela for gorda, obesa, aí as outras pessoas falam assim, mas também é porque tá obesa e tal. E aí, você dá um desconto, sabe assim? Então, a pessoa dá uma passada de pano, dá uma nossa, não consigo falar essa palavra. A pessoa fica invisível, né, para a maioria das pessoas. Então, ele deu um exemplo aqui, esse autor é muito bom em a gente visualizar essas coisas. Olha a gatinha, quem tá aqui no Te Cuida tá vendo a gatinha. Quando um bombeiro vai apagar um incêndio, por exemplo, né, ele vai ver a fumaça, né? Mas a fumaça não é o problema é o fogo. E se fosse a fumaça, ele precisaria, por exemplo, pegar um grande ventilador e assoprar a fumaça. Oi, Santos, boa noite para todos. Mas a gente sabe que se ele fizesse isso, colocasse um grande ventilador, ia aumentar ainda mais o fogo, né? Então, a obesidade, ele percebeu, não é o fogo, é a fumaça. A obesidade não é a doença. Tem algo por trás disso. Oi, Aimee, boa noite. E aí, ele foi numa conferência médica dedicada à obesidade para apresentar suas descobertas e eles falaram assim, isso é tudo desculpa, não tem nada a ver, tá? Tudo desculpa esfarrapada. Ele ficou horrorizado quando ele trouxe um estudo, falou com dados, com base, né? Então, por anos no estudo do porquê as pessoas fazem coisas autodestrutivas, como fumar, por exemplo, eles elaboraram uma forma de testar tudo isso para ver se era verdade, além da pequena amostra de pessoas do programa de Vincent, né? Então, baseado nessa descoberta do programa de Vincent, eles decidiram fazer um estudo de experiências adversas, né? Na infância, que são um nome para traumas, né? E esse é o 4º tópico da nossa live, né? Então, a gente já falou aqui desse experimento da obesidade. Quem chegou agora, depois a live vai ficar gravada, é só ouvir do início para cá. A surpresa que eles tiveram, né, quando o cientista fez esse estudo sobre a obesidade, 3 perguntas simples para você descobrir um trauma, tá gravado nessa live, e agora esse estudo aplicado à depressão e ansiedade. Então, conecta aqui, minha gente. Minha terapeuta, sou eu. Eu não sei com esse nome quem é você. Desculpa. Eles então decidiram questionar 10 categorias diferentes de coisas terríveis que pode acontecer com você.
na infância, né? Desde abuso sexual, abuso emocional, negligência, questionários médicos detalhados, né? E aí começaram a testar todos os tipos de coisa que poderiam acontecer como consequência, a obesidade e o vício na vida adulta, né? E uma das coisas que eles acrescentaram à lista foi perguntar: você está sofrendo com depressão? Né? Perguntaram: olha, o que aconteceu tudo na sua vida lá atrás, tal, e agora? E você está com depressão? E aí eles conectaram isso. E a pesquisa foi aplicada com 17 mil pessoas. Então, não só com 180 pessoas, mas com 17 mil pessoas. E aí, quando os resultados chegaram, eles viram uma correlação de que a experiência traumática que você passou quando criança era radicalmente mais provável que você se deprimisse como adulto. Então, tinham 10 fatores. Se você tivesse a chance de você ter depressão era um tanto. 2, um tanto. Taraná, um tanto. Se você teve 7 categorias dessas aqui, tinha muito chance de você ter tendência suicida quando adulto. Então, gente, aí quanto maior o trauma, maior o risco de depressão, ansiedade e suicídio, né? É o efeito dose-resposta. Quanto mais você fica traumatizado quando criança, mais você tem o aumento do risco da depressão. E curiosamente descobriu-se que o abuso emocional era mais provável de causar depressão do que qualquer outro tipo de trauma. Até mesmo o abuso sexual. Ser tratado com crueldade por seus pais foi o maior fator de depressão de todas as categorias. E quem nunca, né? Então, as pessoas não queriam acreditar, mas o estudo demonstrou isso, entende? Então, gente, é isso. Nos anos que se seguiram, o estudo foi repetido várias vezes e sempre com resultados semelhantes. Boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal que está chegando aí. A gente está aqui no tópico, né, desse estudo que foi feito para a obesidade aplicado à depressão e ansiedade, né? E muitos cientistas e psicólogos vinham apresentando a depressão como um mau funcionamento irracional do cérebro ou da gene. A depressão não é a doença, ela também é a fumaça, né? A depressão é um resultado normal de experiência de uma vida anormal. Então, se você teve lá uma vida anormal, é verdade que algo está acontecendo dentro do seu cérebro quando você fica deprimido. É verdade. Mas isso não é a explicação da causa, é um mecanismo intermediário necessário. Então, a depressão é um mecanismo de defesa que a gente tem, porque algo anormal aconteceu com a gente, entende? Presta atenção, gente. É muito esclarecedora essa live. É mais reconfortante pensar que tá tudo acontecendo porque é uma mudança no cérebro e que eu vou tomar um remedinho e que ele vai salvar a minha vida. Oi, Leila, boa noite, bem-vinda. É muito bom a gente pensar assim, é muito, né, ajuda. A gente fala assim, olha, eu tenho um problema, vou tomar um remédio, vou resolver. Não é dessa forma. Os medicamentos têm um papel, ele disse, eles são o último e o fim de tudo? Não, eles às vezes até enganam as pessoas, absolutamente. Então, para resolver o problema dos pacientes obesos, o Vincent disse que eles perceberam que precisavam resolver o que levava eles a comer obsessivamente em primeiro lugar. E aí eles montaram grupos e foram tratar da causa real, que é o que a gente faz em terapia, né? Em terapia, a gente vai procurar a causa, a raiz, a semente, a primeira pedra do dominó, como você queira chamar, mas é o início,
A gente vai lá para o começo, né? Então, ele foi falar da depressão, ele fala assim que quando ele conversou sobre a causa oculta da depressão, ele foi para San Diego e me enfureceu contra o que ele havia dito. Ele estava procurando motivos para descartá-lo. Então eu perguntei, por que vocês estão tão zangados com isso, né? Parecia estranho, né? Por que não é só dar um remedinho, eles falavam, né? A crença que tudo se resume à biologia protege você, né? De uma certa forma, por um tempo. Se você absorver essa história diferente, porém, terá de que pensar sobre essas coisas e isso dói. Então, o autor, quando ele chega nessa fase de pesquisa que ele fez, né, sobre a depressão e a ansiedade, ele mesmo começou a sentir um desconforto. Ele começou a enfrentar esse mal-estar, né? E aí, ele entendeu, então, que ele tinha que começar a pensar por que ele mesmo engordou, né? E aí, isso dói. E agora a gente vai para o quinto tópico da live. Eu quero agradecer demais as pessoas que estão assistindo do início ao fim e mandando os coraçõezinhos. Também ajuda bastante, né? A gente ter aí uma relevância nessa live. E aí, o algoritmo distribui ela para as pessoas. Então, agora eu vou falar do quinto tópico e depois eu quero conversar com vocês sobre esse assunto que eu trouxe aqui hoje, tá? Que é o real motivo da criança ficar traumatizada. Por que a gente fica traumatizado quando criança, né? Por que uns ficam, outros não ficam, né? Enfim, quando você é criança e passa por algo realmente traumático, quase sempre pensa que a culpa é sua, entende? Por exemplo, o Johann Hari, ele fala que ele também teve uma infância onde a mãe ficava doente, o pai ia viajar e aí tal. E aí uma vez ele foi estrangulado com o fio elétrico, né? E aí ele foi morar em uma outra cidade e aí ele tinha medo, né? E assim, né? Ele, mesmo agora, para escrever sobre isso foi muito difícil para ele, né? Porque esses atos de violência, nunca deveriam acontecer, ainda mais por pessoas próximas, pessoas que deveriam cuidar da gente, né? Eu sei que se eu visse um adulto estrangulando uma criança com um fio elétrico, nem me ocorreria em culpar a criança, né? Não é culpa da criança, né? Porque tantas pessoas que sofreram violência na infância se sentem, então, culpadas, né? Porque isso leva muitos deles a um comportamento autodestrutivo, como a obesidade, a dependência, ou mesmo a tendência suicida, né? Por que é assim? E aí ele passou muito tempo pensando sobre isso, que quando você é criança, você tem pouco poder para mudar o ambiente, né? Você não pode se afastar, sair de casa, você não pode fugir. Então, você tem duas escolhas. Você admite para si mesmo que é impotente, que qualquer momento você pode ser gravemente ferido e que não tem nada que fazer a esse respeito, ou você pode dizer a si mesmo, a culpa é minha. E aí, se você fizer isso, você tem algum poder, pelo menos dentro aqui, ó, da mente, né? Assim como a obesidade protege homens e mulheres que tinham medo, por exemplo, de serem estuprados, se a culpa é sua, o controle é seu, né? É uma ilusão, mas é a mentalidade da criança. Conecta aqui comigo, gente, olha, mas isso tem um custo, tá? Você pensa que você mereceu ser maltratado. E como você merecia ser ferido quando criança, você também
vai pensar que merece quando adulto. E isso não é uma maneira boa de viver, mas é uma falha que tornou possível a sobrevivência num ponto anterior da vida, né? Então, você deve ter notado que essa causa da depressão e ansiedade é um pouco diferente da que ele já apresentou, e quem perdeu as lives anteriores é só buscar lá no canal e assistir, né? Essa causa, ela é psíquica, ela não é biológica, né? Ela é psíquica, ela não é social. É social também, né? Porque a sociedade não deveria permitir que isso acontecesse com as crianças, né? Então, ele fala, o trauma de infância, que agora a gente vai falar do trauma dos adultos, é o último tópico aqui da live, para depois quem tiver comentários, perguntas, quiser saber mais, é só falar aí nos comentários, né? Então, as pessoas estudadas nesses processos científicos aí, que teriam 3 causas de depressão e ansiedade, né? Biológica, psicológica e social. Mas o trauma da infância é a causa psicológica, né? A maneira pela qual nossa psique pode ser danificada são infinitas, né? Então, não, ele fala assim, e esse raciocínio serve para a vida adulta. Por exemplo, né? Uma esposa que traiu o amigo dele, né? Uma esposa que traiu um homem com o melhor amigo dele. Aí a pessoa vai ficar profundamente deprimida, né? Alguém que sobreviveu a um ataque terrorista e ficou quase constantemente ansioso por décadas depois. E alguém cuja a mãe era perfeitamente competente e nunca cruel com ela, mas implacavelmente negativa, e ensinou a sempre ver o pior nas pessoas para mantê-las à distância. Você não pode espremer essas experiências em categorias simples. Não faria sentido listar adultério, ataque terrorista, pais frios como causa da depressão e ansiedade? Mas aqui sabemos, né, que se sua esposa está te traindo com seu melhor amigo, não é um defeito do seu cérebro, mas a causa de um sofrimento psicológico profundo que pode causar depressão e ansiedade, né? E aí, minha gente, não é um remédio que vai te ajudar. Tudo bem, o remédio pode te ajudar por um tempo, porque dói muito. E você pode precisar de uma anestesia até você arrancar aquilo que é a causa real da sua dor. Mas não dá para viver sempre baseado em anestesia, né? Não dá para sempre viver baseado em anestesias, e são várias anestesias. E algumas anestesias são aceitas, como, por exemplo, tomar antidepressivo. Outras não são aceitas, como você usar drogas, por exemplo, ilícitas, né? Porque o álcool, por exemplo, é uma droga lícita, mas aí existem outras. O cigarro é uma droga lícita, né? E aí, uma das doutoras que ele entrevistou, fala assim, para finalizar: quando as pessoas têm esse tipo de problema, é hora de parar, de perguntar o que há de errado com elas e começar a perguntar o que aconteceu com essas pessoas, né? Então, esse é o capítulo de hoje desse livro maravilhoso, Lost Connection. Falei aí, né, desse experimento sobre a obesidade, a surpresa dos cientistas, 3 perguntas simples para descobrir um trauma. Sei que esse assunto não é fácil, não é um assunto leve, mas são esses assuntos que a gente trata em terapia, né, minha gente? Que a gente vai na raiz do problema e tira a dor da pessoa, né, e ajuda ela a sair desse estado que leva à depressão e ansiedade, né? Falei também que como esse estudo foi aplicado à depressão e ansiedade, o real motivo de uma criança ficar traumatizada e o trauma nos adultos, né? E aí na próxima quinta-feira, que eu faço lives, né, às segundas e às quintas,
A próxima vai falar da desconexão de status e respeito. Agora eu gostaria de ouvir vocês que estão me assistindo aqui no Te Cuida, que estão me assistindo aqui no Futuro Consciente, né? Vocês gostaram dessa live? Reverberou de alguma forma para vocês aí? Tem alguma dúvida, né? Enquanto vocês vão digitando aí, eu que agradeço, Gotar de Lenir. Muito obrigada por assistir essa live. Também agradeço sempre, né, as pessoas que assistem essa live gravada. Muito obrigada, que deixam os coraçõezinhos. Mas agradeço muito vocês aí de colocarem os comentários, de fazer perguntas, porque a sua pergunta pode ajudar uma pessoa que também não está tendo coragem de fazer a pergunta. O seu comentário, o seu depoimento pode ajudar uma pessoa que não digitou ali o que aconteceu. Certo? Então, enquanto vocês fazem os comentários, eu vou colocar para vocês, né? Meu nome é Sandra Ti, sou terapeuta. Se tiver interesse de fazer terapia comigo, por favor, manda um direct no Te Cuida. Aqui no Futuro Consciente eu não vejo os directs, não tenho acesso, tá bom? Se você ainda não tem disponibilidade para fazer terapia, seja qualquer que seja o motivo, por favor, entra lá no Te Cuida, tem uma bolinha nos destaques ou então no link na bio, vai falar assim, Te Conecta. Daí são 11 ferramentas de reconexão, tá? Aqui ele tá falando da desconexão, lá eu falo da reconexão, como você se reconecta. E vai ter aí uma qualidade, né, de presença de ferramentas para você lidar justamente quando surge a crise, quando surge o problema. Não é uma terapia, obviamente, é uma forma acessível que eu deixei disponível lá no Te Cuida, justamente para ajudar essas pessoas que ainda não têm disponibilidade de tempo, dinheiro ou mesmo, né, de... Às vezes a pessoa questiona, será que a terapia é para mim? Será que isso serve para alguma coisa mesmo, né? Então, vai lá, usa essa ferramenta, né? Te Conecta. E aí depois veja se faz sentido. Você até, inclusive, rever seu conceito. Tá bom? Se não tiverem dúvidas, pessoal, eu vou ficando por aqui. Tô aguardando aí a participação de vocês, tá bom? Hoje vocês estão mais quietinhos, normalmente o pessoal manda bastante pergunta, conversa, mas tudo bem, é um assunto realmente espinhoso, né? E eu também queria deixar claro aqui, né, que esse estudo ele fala, né, que você precisa de potássio, tananá, magnésio, vitamina C, proteína, mas, gente, não façam isso sem supervisão médica, pelo amor de Deus, tá? Quer emagrecer, é importante ter um acompanhamento com a nutricionista, com um profissional da área de educação física, porque vai precisar fazer exercício e terapia, né, gente? Então é um assunto multidisciplinar, né? Não é o foco dessa live falar de obesidade, mas no capítulo do livro ele conta como foi o processo, né, para descobrir que uma das causas da depressão e ansiedade é a desconexão de um trauma de infância, de você... Primeiro que muitas pessoas têm um mecanismo de defesa, se falam assim, eu não lembro da minha infância. Muita gente chega até mim, né, para fazer o tratamento de terapia e fala, eu não lembro nada da minha infância. Às vezes pode ser que é um mecanismo de defesa, você não entrar em contato com isso, né? Não lembrar isso, porque dói muito. Mas isso começa a te dar consequências, né? Seu inconsciente te traz a doença, depressão, ansiedade ou outro tipo de doença, né? E aí, quando você se reconecta, quando você reconhece esse trauma, a gente consegue trabalhar em terapia de alguma maneira para você se libertar, né, disso, você ressignificar,
ter um entendimento a partir agora da sua maturidade, né, de você nessa vida adulta, de tudo que você já aprendeu até aqui. Então, é muito importante ir buscar terapia e se cuidar, né, se tratar. É por isso que eu fiz esse canal, né, o Te Cuida. Te Cuida é para lembrar que você é a pessoa mais importante, que você precisa cuidar de você em primeiro lugar, em segundo lugar, em todos os lugares. E se você cuida de muita gente, quem cuida dos cuidadores? Quem guardam os guardiões, né? Então, pense sobre isso. A próxima live eu vou falar sobre a desconexão do status social. Então, às vezes a pessoa entra em depressão porque ela estava empregada e ficou desempregada. E aí a gente sabe, né, que infelizmente a nossa sociedade não trata com muito respeito as pessoas que estão sem emprego. Elas precisam de ajuda, mas tem gente que chama de vagabundo, tem gente que fala que a pessoa é preguiçosa, tem gente que fala, tantas coisas. E aí a pessoa entra em depressão ou em ansiedade, né? Precisa pagar os boletos, o aluguel vai vencer, e aí como que vai fazer? É muita pressão, né? E aí a gente aprendeu, né, que a gente precisa se virar, que a gente precisa ser independente. A quem interessa que a gente queira ser independente, né? A quem interessa? Você já se perguntou isso? Se a gente vivesse mais junto, mais em comunidade, um ajudasse o outro, né? De uma forma mais colaborativa, aí, minha gente, ia ser tudo muito mais fácil. Mas isso não é interessante, né? De forma alguma para, por exemplo, as instituições financeiras que ganham em juros altíssimos quando a gente pega dinheiro emprestado lá no banco, né? Ao invés de pegar emprestado, por exemplo, com um parente ou até pedir um dinheiro, né? Se for o caso, se a pessoa tem muito, é só dinheiro, né? É só dinheiro. Eu sei que vão falar assim, nada a ver, tarará, mas pense um pouquinho a quem interessa você pensar desse jeito. A quem interessa, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, quero agradecer a todos que assistiram a live do começo ao fim, a todos que vieram aqui assistir essa live gravada e quinta-feira às 21 horas, Deus quiser, estarei aqui novamente para passar para vocês, né, o próximo tópico e a gente vai aí trazendo esse assunto que é uma nova forma, né, de pensar sobre depressão e ansiedade, tá bom? Aguardo vocês lá no meu direct, lá no Te Cuida. Essa live eu fiz diferente, normalmente eu transmito ao vivo pelo YouTube também, mas eu vou deixar postada no YouTube, não ao vivo, mas na sequência, tá bom? Se depois preferir assistir lá pelo YouTube, também Te Cuida, me segue lá, que lá no YouTube os seguidores estão crescendo cada dia mais, mas lá o crescimento, minha gente, é mais complicado. Enfim, muito obrigada, vejo vocês na quinta-feira. Fiquem bem, né? Fica bem e te cuida.